as duas funcionárias aqui, muito bem, né, instruídas, bem receptivas e me explicaram direitinho. E agora estou indo conhecer aqui a região e ver se eu consigo retratar na minha imagem, replicando aquela enquete que eu acabei de ver, imaginando que tudo aquilo está aqui à minha volta, ó, nos destroços e através da ruína. Vamos ver se eu identifico alguma coisa. Identificando, eu registro aqui. Eu tenho a casa que eu morei na minha infância. Às vezes dá uma saudade, dá vontade de voltar lá, entrar no cômodo, que deve estar praticamente inteiro, talvez, né, um pouco modificado, mas está lá a estrutura. E já dá uma saudade, mas eu posso visitar se eu quiser. Imagina aqui as pessoas que ela me contou, que vêm aqui ainda. Obviamente se emocionam, lembrando da história, ensinando e aprendendo um pouquinho com elas, né? Dividindo essas experiências de que, olha, não foi bem assim não, a minha casa era aqui, você está certinho, é isso. E eles vão ajudando os funcionários a trazer um pouco mais da realidade da época, que aqui está nos destroços. Mas imagine a emoção das pessoas revisitando a região. Se eu me emocionaria indo na minha casa, tu imagina aqui, cara, que teve uma história, que tinha uma programação. Eu fico pensando nos descendentes, na árvore genealógica. Quem viveu, os pais, os avós, os filhos, quem nasceu, quem estudou. E hoje em dia, tá aqui, ó, só lembrança do que foi um dia. Elas me falaram que, através do canal do YouTube, aqui do parque, tem relatos, um vídeo dos moradores que viveram aqui, contando um pouco da sua história. Eu acho que enriquece muito, né? Eu vou caçar o link e vou tentar partilhar aqui com vocês. Aqui são os destroços que provavelmente foram caindo, se amontoando. Eles deixaram aqui. Estamos na igreja matriz, no interior dela. Aqui a imagem da igreja, imaginando como é que ela era imponente, não só pela maquete, mas pelo tamanho da estrutura aqui do portal de entrada, ó. Muito bonito, muito imponente. E aqui, passando pelo portal, vou ficar aqui na beirinha, mas dá para notar como era o piso da época, né? Eu vou respeitar aqui, não vou invadir ele não. Mas para deixar claro que a vaca não respeitou não, ó. Brincadeira. E essa é a visão que tinham os paroquianos, possivelmente ao entrar na igreja. Acho que aqui era o caminho, a cruz e o que sobrou da igreja matriz ao fundo. Para facilitar a compreensão de vocês, essa é a maquete oficial da extinta cidade de São João Marcos. E a seta indica onde nós estamos, na igreja matriz. E agora um zoom para facilitar a visualização de vocês. Lembra o verdadeiro motivo que fez com que os moradores tivessem que sair de suas casas? Era a construção de uma represa. Acho que era Ribeirão das Lajes. Tá aqui, ó. Nessa parte aqui. É onde tinham mais casas. Hoje nós temos essa represa que é usada pela Light. Foi o motivo dos moradores terem que sair da região. E a água que foi contida pela represa de Ribeirão das Lajes inundou estas casas que eu estou sinalizando com as setas na maquete. Antes haviam moradias, agora só existe água. E esse é o mirante São João Marcos, com a represa ao fundo. Eu imaginava que por ser mirante ele seria bem alto. Talvez uma das partes mais altas aqui, mas fica como um símbolo bacana para a gente poder registrar tirando uma foto.
Falando em foto... E aqui, gente, o que sobrou da casa do Capitão Mor, um dos mais belos sobrados da cidade. Era composto por 3 casas germinadas. A do centro, em cima por frontão, ladeado por vinícolas, e era a moradia do Capitão Mor. Ainda não satisfeito, quero uma visão aérea também. Eu quero guardar essa lembrança na memória, mas como eu não tenho memória de elefante, então o jeito é gravar. Agora, qual ângulo? Não sei, vou gravar girando, porque assim fica tudo registrado. Até porque não é um local que eu vou frequentar semanalmente. E se levarmos em consideração que se trata de um parque arqueológico, de uma cidade extinta, ou seja, ruínas, pelas peças estarem expostas ao tempo, continuam com um processo de deteriorização. Ou seja, daqui a 2 décadas, pode ser que não tenha mais o desenho da cidade como há hoje. Então, vale a pena o registro e vamos salvar isso aqui para a gente não esquecer. Esse é aquele momento constrangedor que eu fico com cara de tacho tentando imaginar o que eu estava falando nessa hora. Antes do microfone e o Lanze J12, vou dar o nome aos bois, me deixar na mão mais uma vez nesse constrangedor cinema mudo. Charlie Chaplin era bom nisso. Eu não. Bom, se a plataforma não boicotasse meus vídeos e tivesse visualizações e eu fosse remunerado por isso, eu ia contratar aquele cara da leitura labial dos jogos, o que os jogadores falam. Ele saberia exatamente o que eu estou falando, melhor do que eu. Eu presumo que eu estava falando da casa do Capitão Mor e os cômodos, dividindo em partes onde ele vivia. Isso porque eu tinha recebido a palestra minutos antes. Bom, estava um dia muito quente, uma imagem linda, e eu não posso deixar de tentar reproduzir o que eu vi naquele momento. Mas a piada tá paga. Vou manter o áudio. Eu imagino que essas demarcações no meio ali, quase que com um desenho de uma estrela, sejam ruas se encontrando ao centro. Acredito que ali também é onde eu estou. Aqui é a Praça 5 de Julho. Exatamente. E nessa imagem aérea fica ainda mais fácil perceber o encontro das ruas, muito bem representado na maquete oficial do parque. Nessa área, indicada através da seta, e com um zoom que facilita a visualização, bem próxima da casa do Capitão Mor, que, diga-se de passagem, era uma das mais bonitas da cidade. E bem parecida com o desenho da praça ao lado. Nessa região aqui, como demarcado na placa, são os destroços da prefeitura e da Câmara. Na maquete fica fácil identificar através da seta onde ficava a Câmara e a Prefeitura. E o zoom facilita para quem ainda não conseguiu enxergar pequenininho lá na ponta. Na extinta cidade, existiam 2 pequenas praças, uma ao lado da outra. As duas com o mesmo desenho, do encontro de ruas, em estrela ao meio. Essa, a Praça 5 de Julho, e essa outra aqui, que recebeu o nome de Praça Feliciano Sodré, em homenagem a Feliciano Pires de Abreu Sodré, nascido em 1881, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Foi um militar formado em engenharia, ciências físicas e matemática. Exerceu mandatos de deputado estadual pelo Rio de Janeiro e prefeito de Niterói. E foi eleito pela Assembleia Legislativa para governar o estado do Rio de Janeiro pelo período de dezembro de 1923 a dezembro de 1927. Está aí o busto em sua homenagem. Todo lugar bem administrado que tem acesso ao público, ele tem um indicativo, uma placa publicitária, um banner, avisando o que pode e o que não pode fazer.
Aqui eu achei o linguajar bem interessante, né? Não é permitido e tá de boa. Mas o que mais me chamou a atenção foi a precisão da descrição dos símbolos. Eu acho que nem precisaria das letras. Eles conseguem descrever exatamente a informação. E outra, é permitido o drone. Aleluia, né? Eu não entendo por que em alguns lugares públicos proíbem. E agora vamos visitar o Jardim Sensorial Yarafatinho. Essa ideia de jardim sensorial foi idealizada pela paisagista Cecília Beatriz, fundadora da Associação Amigos do Jardim Botânico. Além de ter sido pensado para pessoas cegas, o jardim sensorial também promove uma experiência interessante para todos os públicos, aguçando outros sentidos, como, por exemplo, o olfato, o tato e a audição. Aqui era uma cidade. E ali as meninas que me recepcionaram falaram: ah, você pode andar aí, anda quando você quiser. Elas não sabem com quem estão falando, tô andando mesmo. Lá a imagem lá ao fundo, para ver como é que eu tô andando, lá é a represa. Ali é a igreja e eu tô andando. Aqui as especificações falam sobre as aves típicas do local e eu vou conhecer aqui os extremos também. Se tiver de interessante eu vou reportar aqui. Ninguém me deu essa sugestão não, mas eu acredito que seja boa. Vou deixar para vocês. Quem quiser vir conhecer esses lugares com ruína, tendo uma maquete, seria interessante, se possível, imprimir uma maquete e andar com uma fotografia, visitando as regiões que aí você vai conseguir olhar para a foto e imaginar, opa, aqui está demarcado assim, aqui não está, e você vai fazendo a leitura e identificando o que era pela própria maquete, que obviamente ele é muito mais cheio de detalhes do que as marcações no campo, né? Eu não sei onde vai dar que eu estou andando aqui, mas não sei se dá para reparar na imagem. É grama, parece grama, que eu me refiro é grama de campo de futebol, aquela grama baixinha, muito bacana, que está me dando acesso a essa região aqui, ó, que eu vou conhecer agora. Mostrar a imagem para vocês. É um banquinho para descansar e só mostrando como é que é a vida da fauna e da flora da região, os animais. Vamos lá. Eu vou mostrar de forma superficial, até para criar a curiosidade, né? Das pessoas virem aqui visitar e conhecer todo o restante. Então aqui eles falam dos animais típicos da região. Você vai conhecendo o nome e a especificação de cada espécie. Aqui você descansa. Sempre que eu preparo a minha viagem, eu passei pela história antes, através das imagens que eu pesquiso na internet, as avaliações e as imagens, para ver se aquilo me satisfaz, me aguça uma curiosidade, que eu tenho vontade de conhecer. E sempre que eu chego na região, eu falo, meu Deus, eu tive só uma sinopse do que podia ser apresentado. Eu não sabia que existia isso ou aquilo. Aí eu penso, se eu fizesse algum material para os outros ou para mim, para guardar de recordação no caso, eu ia fazer, olha, vou colocar o máximo de informações possíveis. Eu não sabia, em nenhum dos vídeos da internet, eu fiquei sabendo que aqui no Parque Arqueológico São João Marcos, que é a cidade inexistente, na verdade, tinha um cemitério. Não, imagino eu que deve ter sido utilizado pelos moradores da época. Então, muita gente que viveu aqui, hoje, está descansando ali. Aqui uma visão aérea por detrás dessas árvores, dando uma panorâmica da cidade de um dos ângulos que eu ainda não havia visto. Mas alguém é igual a mim? Tá aqui, ó. Todo o acesso da parte que eles liberam pra gente conhecer. E eu fico olhando esse caminho de pedras. Aqui na lateral também tem um. Se alguém fez o caminho de pedras, é para facilitar o acesso. O acesso aqui levaria para onde? Pronto, aqui não diz. Eu fico nessa curiosidade, cara. Se tivesse um morador para falar ali, era o quê? Era casa de alguém? Era um caseiro? O que passava naquela estradinha ali para dar aderência? Era um carro, uma moto? Como é que era na época? Qual era o transporte? Para que era usada? A pedra foi colocada ali por algum motivo. E é da mesma época que essa daqui, ó. Poxa, curiosidades. A cidade de São João Marcos
foi fundada em 1739, chegando a ter cerca de 18 mil habitantes. A partir do fim do ciclo do café e com o surto epidêmico da malária, a cidade começou a entrar em declínio e a perder importância no cenário estadual. Com a construção da represa de Ribeirão das Lajes, São João Marcos entrou ainda mais em decadência, pois uma parte da cidade seria coberta pelas águas do lago que se formou. Então, os habitantes foram indenizados e transferidos para municípios vizinhos. O vilarejo foi quase todo demolido, para evitar que fossem novamente ocupados por invasores. Reza a lenda que os operários não tiveram coragem de derrubar a igreja, por considerá-la sagrada. Então, o jeito foi dinamitá-la. Os anos se passaram. Algumas décadas ficaram para trás, e as ruínas da cidade se perderam em meio ao verde. Até que em 2008, o Instituto Light, em parceria com o governo do estado, iniciaram um projeto para construir o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. Foi iniciado, então, um trabalho de resgate da história da cidade, em conjunto com um trabalho arqueológico, para que se pudesse escavar e resgatar os locais mais importantes da antiga cidade. Nesse período, foram retirados materiais de uma profundidade que variou entre 20 centímetros a 1 metro, até que o parque fosse inaugurado, no caso, no dia 26 de junho de 2011. Essa é uma das principais ruas da cidade, que no século XIX chegou a ter prefeitura, Câmara Municipal, cadeia, a agência dos Correios, 2 escolas públicas, 2 igrejas, 2 cemitérios, teatro, time de futebol e um comércio pujante. O que será esse lugar? Vamos ver se elas sabem me informar para situar bem. Tava com pouca bateria? Tava! Capitão Mor. Girando a igreja, é aqui que tá.